Irmãos, boa tarde, aqui é o pastor Diego, saúdo todos da Terceira Igreja e demais amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós damos continuidade a esse nossa devocional diária sobre um mês para viver, né? E hoje nós vamos falar sobre máscara de oxigênio, respirando primeiro. Mas antes de nós começarmos esse tema, eu gostaria que você abrisse o seu inário no hino 58. Vamos cantar a música, o hino Oferta, na segunda melodia. Amém, irmãos. Só um ponto interessante nesse hino que nós temos que destacar é a segunda estrofe. Ó, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me dás, o que o Pai de amor nos dá? Você viu aqui na primeira estrofe: saúde, veste, abrigo e pão. Ele diz que isso são dons do teu amor, não é? Do amor que o Pai tem por nós. Então, não permitas, Pai de amor, que aquilo que me dás eu ouse incauto, ou seja, negligente, sem o cuidado devido, desviar. E desviar para onde? Em causas vãs ou más. Veja que interessante, né? A riqueza do inário, que às vezes é tão esquecida, né? Ah, nesse hino, o, o, o eu lírico nos chama a atenção de que nós podemos desviar os dons de Deus para causas vãs, ou seja, vazias, que não glorificam a Deus, ou nós podemos desviar até mesmo para aquilo que o desagrada. Então nós deveríamos pensar nisso. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, falando hoje sobre um outro problema que nos impede de viver da maneira que devemos, que é o cuidado que nós temos com nossa saúde. Mas antes, vamos fazer uma recordação da aula passada. Na nossa devocional passada, nós estamos falando sobre viver apaixonadamente, na perspectiva da glória de Deus, que não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. E a metáfora que nós usamos foi o blackout, a falta de energia, um apagão, certo? E nós refletimos, né,
que os problemas que nos levam, que não nos levam, né, que nos impedem de viver apaixonadamente, são a procrastinação e a utilização do tempo como legado, não é? E nessa aula específica nós falamos sobre estar ligados a Jesus. Então assim como nós temos necessidade da energia elétrica para as mais diferentes áreas de nossa vida, nós precisamos estar ligados à fonte de energia. Se nós não estivermos ligados a Jesus, não é, nós temos alguns problemas inerentes a nós mesmos. Nós não frutificamos e nós permanecemos doentes. Então a pessoa desligada de Jesus, ela é infrutífera e ela é doente, ela é frágil, né, ao mundo ao seu redor. Então como, né, estar ligado a Jesus? Nós vimos ali João 15, de 1 a 5, que é aquela metáfora que Jesus nos mostra da videira. Ele é a videira e nós somos os ramos, né? De tal maneira que ele diz que aqui, quando ele está em nós e nós estamos nele, nós poderemos dar muitos frutos, porque sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Então, nessa perspectiva, nós entendemos qual é o nosso lugar. O nosso lugar é de sermos ramo e não videira. Nós não temos controle de todas as áreas de nossa vida, né? Algumas coisas estão no controle de Deus. E esse momento de pandemia, agora em 2020, nos lembra disso. Que algumas coisas pertencem a Deus. Só Deus pode resolver todas as coisas. Só Ele tem poder sobre todas as coisas. E nós também aprendemos a necessidade de uma poda constante. Ali Jesus vai dizer que o Pai, que é o agricultor, ele nos podará. E ele vai dizer que os discípulos estão sendo podados pela pregação da palavra, não é? Então, nós precisamos ser podados. As bênçãos sempre vêm depois de um período de poda, assim como a poda antecede o florescer, né, o frutificar das videiras. E nós vimos que há 3 maneiras de estarmos ligados a Jesus, né? E quais são elas? A palavra, a oração e a confissão, certo? Então, a palavra, nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Na oração, vamos ter esse livre acesso ao Senhor. E na confissão, nós vamos reconhecer nosso pecado e entendermos que precisamos fazer alterações na maneira como nós procedemos, ok? Hoje, a nossa metáfora é essa, né? A nossa metáfora é a máscara de oxigênio. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente num compartimento acima de sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Irmãos, se você já andou de avião alguma vez, você ouviu já este aviso, não é? Que hoje é feita de uma maneira mais lúdica, não é? Sem toda aquela interpretação que era habitual antigamente. Mas o fato é que primeiro eu tenho que colocar a máscara em mim, para depois colocar a máscara em outra pessoa. O que isso significa? Você não pode ajudar ninguém se desmaiar por falta de oxigênio, né? Então, você quer ser agente de cura nas vidas que toca, deixando um legado de impacto eterno, mas a única maneira de alcançar esses objetivos próprios de um viver autêntico é, preste atenção, reservar primeiro um tempo para concentrar-se em si mesmo. Nós, especialmente nós cristãos, nós vemos de uma cultura em que nós não pensamos em nós mesmos. Então, nós pensamos no outro, no reino, e nós às vezes negligenciamos áreas essenciais de nossa vida. Então, eu gostaria de, primeiramente, mostrar para você que pensar em você mesmo é uma exigência bíblica. Olha aqui Mateus 22, 37 a 39.
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a fala de Jesus ao escriba que perguntou qual era o resumo da lei dos profetas. E Jesus vai dizer que o resumo da lei dos profetas são esses dois mandamentos. Então, amar a Deus, não é? Com toda essa intensidade, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, eu amo o próximo na mesma intensidade que eu me amo. É aquela ideia de que ninguém prejudica o seu próprio corpo, ninguém faz mal a si mesmo. Então nós deveríamos zelar pela vida do outro e querer para o outro aquilo que nós queremos para nós. E o grande exemplo que Jesus dá para essa doutrina é a parábola do bom samaritano, quando ele vai mostrar quem é o nosso próximo. O nosso próximo é a pessoa mais inesperada, é o bom samaritano, não é? Agora, o bom samaritano, ele só pôde ajudar esse desvalido porque ele tinha ali, não é? Na verdade, não era um camelo, era um jumento, não é? Ele tinha ali na posse dele os elementos que na época o davam condições para prestar os primeiros socorros a esse rapaz. Então, irmãos, isso é muito importante. Nós devemos pensar, amar o próximo como nós nos amamos. Então a Bíblia entende que nós devemos nos amar. É óbvio, irmãos, que o nosso amor, a maneira como nós amamos, não pode ser algo egoísta. E eu gostaria que você abrisse em outro texto bíblico, ali no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16, é ali onde tem a confissão de Jesus, a confissão que Pedro faz ao Senhor Jesus Cristo. Mas nesse mesmo texto, quando o Senhor Jesus começa a falar sobre o fato de que ele deveria padecer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, lá em Mateus 16, 22, olha o que Pedro vai dizer. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Algumas traduções traduziram esse versículo como tem compaixão de ti mesmo, não é? Meus irmãos, o amor que nós devemos ter a nós mesmos não pode ser maior do que o amor que nós temos a Deus, nem nos impedir de fazer o trabalho do reino. É sobre isso que nós vamos falar nesse estudo. É exatamente o contrário. O amor que eu tenho pela minha vida, ele vem da minha ligação com Deus. Porque assim como eu ajo como mordomo de todas as coisas que Deus fez, eu cuido de tudo que Deus fez, eu também tenho que cuidar da minha vida, porque eu fui feito por Deus, esse corpo foi dado por Deus a mim, a minha saúde emocional foi dada por Deus, e os meus relacionamentos também foram dados por Deus. Então eu sou mordomo sobre essas coisas. Eu tenho de cuidado sobre essas coisas, né? Só que esse cuidado não pode me impedir, como Pedro ali estava pensando de fazer a obra de Deus, não é? Então, se for assim, ninguém ia ser mártir, né? Ninguém ia se desgastar pelo evangelho, né? E Jesus vai dizer para Pedro que ele pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então, sempre que eu penso em mim mesmo de tal maneira que eu me desvio do trabalho do reino, e nós vamos ver esse perigo mais à frente, eu estou pensando de forma diabólica e não da forma que a palavra nos ordena, ok? Então, meus irmãos, eu cito um parágrafo do Choke. Você precisa primeiro reservar um tempo para ser saudável, de modo que então seja capaz de impactar o mundo ao redor. De fato, enquanto não aprender a se amar, nunca poderá, de fato, aprender a amar e cuidar dos outros da maneira como Deus quer que faça. Não é? Então,
Quando você aprende a se amar, a se cuidar, a prestar atenção em você, nas coisas que você precisa, você passa também a cuidar, amar as pessoas da maneira como Deus quer. Porque há uma maneira correta de amar as pessoas, não é? E há uma maneira incorreta. Qual seria a maneira incorreta de amar as pessoas? É a maneira que o mundo ama, né? A cultura em que nós vivemos entende amor de que maneira? Fazer vista grossa a problemas, flexibilizar a moral, encobrir erros das pessoas que você gosta, não é? É aquela história, para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Então, meus irmãos, não é essa a maneira que Deus nos ama, nem a maneira que nós devemos amar. Por quê? Deus nos ama, sim, nos dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Mas o amor de Deus, ele nos disciplina. O autor de Hebreus diz que se você está sem disciplina, é porque você não é filho, você é bastardo. Porque só o pai pode disciplinar o filho, não é? Então, Deus nos ama nos corrigindo, mostrando através do Espírito Santo os nossos erros, nos mostrando Jesus Cristo como modelo no qual nós devemos viver. Né? Essa é a maneira que Deus correta de se amar. Então, como eu amo dessa maneira? Eu amo corrigindo, eu amo com sinceridade. Não é? Essas coisas tão difíceis na nossa cultura são os parâmetros para que nós amemos da maneira que o Senhor quer. Então, primeiramente, eu queria falar sobre o lado físico, o cuidado que você deve ter com o seu corpo. O cuidado com o corpo não é só algo que eu faço temporariamente, é um estilo de vida. Ele passa pela alimentação, pelos exercícios físicos, pelo o tanto de que eu durmo, pela maneira como eu tenho a minha agenda médica, fazendo os exames periódicos, tomando os remédios que eu tenho que tomar. Tudo isso está ligado ao cuidado que nós temos com o nosso corpo. A maneira como você cuida do seu corpo tem um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Então, aquele que cuida mais do seu corpo terá uma qualidade de vida, especialmente no futuro, maior do que aquele que não se atentou para esse fato. Se você não estiver conectado à máscara de oxigênio de Deus, terá dificuldade com a sua imagem corporal, porque vai respirar as mentiras da sociedade sobre aquilo que é aceitável. O que o Choke está dizendo aqui? Exatamente sobre isso. Há muitas pessoas, né, como nesse caso aqui, falando da anorexia, pessoas que têm um problema com a sua autoimagem. A pessoa está macérrima, mas ao se olhar no espelho, ela se enxerga gorda. Não é? É um problema da autoimagem. Porque a nossa sociedade nos impõe um padrão físico tal que se eu não estiver naquele paradigma, naquele padrão, eu não correspondo àquilo que as pessoas entendem por beleza, aquilo que as pessoas entendem por uma vida saudável. Então, meus irmãos, é óbvio, você não precisa fazer exercícios físicos para ser um Schwarzenegger, não é? Você precisa fazer exercícios físicos para exercitar seu metabolismo, para você sair do sedentarismo, para você ter qualidade de vida, não é? Então, esse é um problema muito sério. O inimigo de nosso sucesso prefere que respiremos o monóxido de carbono que ele nos dá. Então veja, a pessoa às vezes se olha no espelho e ela se sente feia, ela se sente desagradável, não é? Por quê? Porque ela não participa daquele padrão. Ela não faz parte daquele padrão. Só que o grande problema é que ninguém faz. Não é? Ninguém faz parte desse padrão. A maior parte dos homens e mulheres que fazem parte desse padrão o fazem à custa de muita maquiagem, de muito Photoshop e de uma idolatria com o corpo que não é nem saudável e nem aprovada pela palavra de Deus.
certo? Mas o fato é que às vezes as pessoas acreditam tanto nesses padrões de beleza que elas começam a impor isso. E isso é algo diabólico, não é? É tão diabólico quanto os amigos de Jó querendo mostrar que ele era um homem corrompido, que ele era um mentiroso, que havia até agora os enganado com uma suposta integridade, com uma suposta retidão, com uma suposta temeridade a Deus, com uma suposta vida que se desviava do mal, mas na verdade ele era um pecador e por isso estava sendo punido com todas aquelas provações. Não é? Os amigos de Jó estão impondo a ele um paradigma, não é? Do seu tempo. É como Jesus no deserto, Satanás vai dizer: se tu és o filho de Deus, tentando desmerecer, tirar a credibilidade. É como Jairo, que ao procurar Jesus, alguém vem lhe dizer: olha, sua filha já morreu, não oportuna mais o mestre. É como Marta, que vai dizer: Senhor, não adianta abrir o túmulo de Lázaro, ele já está morto há 4 dias. Meus irmãos, nós precisamos entender algo extremamente importante, que é: não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. O diabo e a grande tentação de Satanás é falar que há limitações no poder de Deus. É que você é insuficiente, que você nunca vai atingir o padrão de Deus. Meus irmãos, nós atingimos as vitórias que temos não por causa apenas de nosso desempenho. Muito pelo contrário, nosso desempenho é ínfimo comparado com o poder da graça de Deus que tem nos dado as vitórias que nós tivemos. Então, meus irmãos, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, porque Deus o via assim. Jesus se mantém incorrompido nas tentações porque ele é a própria palavra. Jesus entra na casa de Jairo e ressuscita a filha dele porque ele é a vida. Lázaro vai sair do túmulo ao ouvir o chamado de Jesus, porque essa graça de Deus ela não pode ser resistida. Então, meus irmãos, nós devemos entender que nós não precisamos seguir o mundo, nós não somos escravos do mundo. Quem comprou a nossa vida na cruz do Calvário não foram as revistas de moda, não foram os críticos de beleza. Quem comprou a nossa vida na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é na morte de Jesus Cristo que nós temos vida. Então Paulo vai dizer em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Ou seja, você não precisa obedecer às ordens do pecado, você não precisa seguir o parâmetro do mundo, nem o paradigma de beleza que ele mostra a você. Você precisa tão somente confiar na graça e continuar praticando as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que você andasse nelas, regrando a sua alimentação, fazendo exercícios físicos e coisas parecidas. E eu vou dizer para você, eu sou o primeiro a ser exortado por essa palavra que eu estou pregando, porque eu tenho esses mesmos problemas, não é? Então, irmãos, veja só, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, citando aqui Verne de Boer, no comentário de 1 Coríntios, não só a igreja como um todo, mas também o corpo de cada fiel é um templo no qual o Deus vivo reside com plena realidade por meio do Espírito Santo. Então, você é templo do Espírito Santo e você não pode trazer a esse templo nada que o denigra, nada que o faça mal. Então, você não pode trazer a esse templo o comer de forma exagerada,
a bebida alcoólica que tira a sua consciência das coisas, o cigarro que atrapalha a sua respiração. Então, todos esses vícios não são compatíveis com uma vida que entende que é templo do Espírito Santo. Não é? Você, assim como você não, você tem uma roupa certa para você ir da igreja, assim como você tem uma postura certa para estar na igreja, especialmente nós pais, qual é a nossa atitude com as crianças, né? Especialmente as pequenas. Olha, tenha modos ali na igreja. Ó, não pode ficar correndo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós criamos essa áurea de respeito, porque aquela é a casa do Senhor. E por que então nós não temos mesmo respeito para com o nosso corpo? Porque todas as vezes em que você come demasiadamente, todas as vezes em que você procura substâncias que atrapalhem a sua maneira de pensar, de agir, ou produtos que impedem o bom funcionamento do seu organismo, você está trazendo coisas que perturbam essa sacralidade do seu corpo. Nós temos que entender uma coisa, né? Como diz Kistemacher no comentário aos Coríntios. Nós não somos donos de nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos remiu e o Espírito Santo faz sua habitação dentro de nós. O Deus triuno, a Trindade, reivindica que pertencemos a Ele, mas nos deixa livres para consagrar e ceder o nosso corpo a Ele. Então nós pertencemos ao Senhor. Está na nossa livre agência agirmos de maneira adequada. Não virá um anjo fulminador e impedir que você repita o prato de comida. Não virá um anjo fulminador arrancar o cigarro da sua boca. Não virá um anjo fulminador quebrar o copo de bebida que você está bebendo ou a droga que você possa usar. Mas todas essas coisas, das menores como a alimentação até as maiores como a droga, você está dedicando o seu corpo ao mundo e não ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos dois parâmetros aqui, não é? Primeiro parâmetro, aqui é a pessoa que adora o templo. Nós temos pessoas que adoram o templo e não o Senhor que está no templo. Então, não que seja errado, não é? Muito pelo contrário, fazer exercícios físicos, como eu disse, é algo benéfico. Mas pelo motivo certo. Se eu for à academia e ficar ali horas para moldar o meu corpo, para estar dentro do paradigma que o mundo aceita, para assim motivar uma vida mais dissoluta, uma vida de mais pecado, então eu estou fazendo o certo pelos motivos errados. E eu vou chegar a um fim errado, que é o pecado. Eu devo praticar o esporte, eu devo praticar exercício físico, eu devo entrar numa dieta, porque eu quero glorificar a Deus com essas atitudes. E, por outro lado, você tem aqueles que negligenciam o corpo completamente, não é? Então, a maneira como eu vivo, não é? Ela é o primeiro sermão que eu prego. As suas atitudes, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, as pessoas com quem você. A maneira como você lida com as pessoas ao seu redor, tudo isso são formas das pessoas identificarem Jesus na sua vida. Então isso é um cuidado que nós devemos ter. Como você se sente? Outro problema agora é a saúde emocional. Grande parte do processo de amadurecimento e crescimento consiste em aprender a reconhecer e experimentar emoções sem ser controlado por elas. Deixa eu explicar isso para você. Quando você é criança, as crianças especialmente, elas não têm controle sobre as suas emoções. Ela chora em qualquer momento, ela se irrita, ela faz coisas, ela não tem controle sobre as suas emoções, não é? E quanto menor elas são, até menos controle elas têm sobre o seu físico, né? Então uma criança muito pequena, ela não tem controle sobre o seu físico. Ela faz xixi, cocô em qualquer lugar, ela usa fralda. Então ela passa a controlar
o seu físico, aprender e a soltar, né? Quando pode se soltar. E não, ela não é controlada mais pelo físico, porque nós não somos animais, nós somos seres racionais, certo? Nós podemos controlar o nosso corpo. Agora, com as emoções é a mesma coisa, né? Então nós não vamos reprimir, né, as emoções, nós vamos controlá-las, né? Podemos controlar aquilo que fazemos com as emoções, a maneira como elas afetam os pensamentos e o comportamento. Então, pensamentos de vingança, desejos impuros, que vão fazer mal, que vão me levar ao pecado, né, a consumar coisas que eu estou idealizando, podem ser simplesmente esquecidas. Né? Nós deveríamos ter essa higiene mental todos os dias. Né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Uma vida emocional saudável não é sinônimo de emoções escondidas, não. Então você pode chorar, né? Inclusive os homens podem chorar, né? Fomos criados como seres emocionais, né? Temos simplesmente de expressar nossas emoções sem sermos controlados por ela. Então, por exemplo, Jesus é um exemplo disso. Jesus vai se irritar com os vendilhões do templo que profanavam a casa do Senhor. Jesus vai se emocionar com a viúva de Naim que enterrava o seu único filho. Jesus passou por uma ampla gama de emoções humanas que qualquer um de nós conhece, mas ele nunca pecou. Nunca pecou. A ira de Jesus para com os vendilhões do templo, ela foi justificada porque eles estavam profanando a casa do Senhor. A emoção de Jesus ao ressuscitar o jovem de Naim, ela é justificada porque ele entende, ele se compadece com o sofrimento de sua mãe. Então, meus irmãos, as nossas emoções, elas não fornecem a nós pretextos para que eu peque. Então eu tô nervoso, eu posso xingar as pessoas que eu convivo, eu posso fazer besteira, e depois falar, eu estava nervoso. Não é assim que as coisas funcionam. Outro ponto a ser tocado são os relacionamentos, a saúde dos nossos relacionamentos. A principal razão de colocarmos a máscara de oxigênio primeiro em nós mesmos é podermos respirar e permanecer saudáveis para ajudar a outra pessoa a encontrar o oxigênio de Deus. Se soubéssemos que temos apenas algumas semanas de vida pela frente, certamente não gostaríamos de morrer sozinhos. Antes, gostaríamos de aqueles com quem nos importamos conhecessem nosso verdadeiro eu e soubesse que somos gratos por eles. Né? Só um fato interessante, não é? Reverendo José Manuel da Conceição, ele morre sozinho no hospital de campanha no dia de Natal, na véspera de Natal. Mas ele era um homem, né, que mostrou durante a sua vida, né, o amor que ele tinha para com Deus. Era muito comum as pessoas que recebiam, ele era um pregador itinerante e ele pedia abrigo na casa das pessoas e acordava antes delas e fazia algum serviço para pagar a sua estada. Então limpava o quintal, tratava dos animais, fazia alguma coisa desse sentido. Então é uma pessoa que demonstrou amor de tal maneira que não se importou em morrer sozinho no final da vida. Não é? Mas nós devemos, irmãos, cuidar dos nossos relacionamentos. Há muitas coisas que nós fazemos que dificultam isso. Olha essa mocinha, né? Essa foto eu vi no Facebook e eu achei fantástica. Se ela soubesse como ele vai fazer falta, desligava o celular. É uma moça, uma adolescente, com um vô já bem idoso, e ele está na frente dela, sentado, enquanto eles comem alguma coisa, e ao invés de conversar com ele, estreitar os seus relacionamentos com ele, ela está preocupada com o seu celular. Né? É triste quando nós vivemos uma sociedade que se preocupa mais com os likes virtuais do que com os likes reais. Né? Estarmos com as pessoas
em tempo real, de forma verdadeira. E aí eu cito uma frase célebre do Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Ou seja, se você deixar para amar amanhã, talvez não haja esse tempo que você quer. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, viver apaixonadamente. Nós citamos a metáfora da máscara de oxigênio e vimos que alguns problemas para nós vivermos apaixonadamente são a procrastinação, a síndrome do algum dia, a utilização errada do tempo e a saúde espiritual, não estarmos ligados à videira. Hoje falamos sobre saúde, saúde física, emocional, né, e relacional. E nós vimos que a maneira de ter essa saúde é aprendermos a amarmos a nós mesmos, né? E vermos como Jesus Cristo ele enfrentou os problemas emocionais humanos sem pecar, constituiu relacionamentos e também como a Bíblia nos mostra que devemos ter os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Irmãos, para pensar, de 0 a 10, qual nota você atribuiria à sua saúde física, emocional e relacional? Qual é o maior desafio enfrentado para melhorar as áreas com menores notas? Quais seriam os objetivos mensuráveis para melhorar as áreas mais sensíveis? Queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que nós estamos na sua presença e podemos servir o teu santo e bendito nome. Senhor, nos ajuda a cuidar de nós mesmos. É tão difícil olharmos para a nossa vida e mudarmos práticas que nos causam prazer, mas que destroem o nosso corpo, fazem mal a nós mesmos. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a fazermos a tua vontade, a vivermos para a tua glória em todas as áreas de nossa vida. Protege nossa igreja, preserva cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.